Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos nesta aula aprender como que nós vamos criar a nossa máquina virtual para as nossas aulas de sistemas operacionais aí. Então essa videoaula é para que vocês criem a máquina virtual e com tudo que precisa para aí a gente instalar o nosso sistema operacional, ok? Então, para começar, nós utilizamos na criação das máquinas virtuais nesse curso um programa chamado VirtualBox. O VirtualBox é um software gratuito e através dele nós conseguimos criar ambientes, emular ambientes, de sistemas operacionais. Então você consegue instalar diversos sistemas operacionais utilizando o recurso físico da máquina, que nós já aprendemos lá nas aulas de arquitetura, como processador, memória, HD da máquina física, a gente simula no ambiente virtual. Então é um software bastante utilizado para a gente realizar testes, para aula, porque você não precisa formatar a sua máquina como a gente fazia nas nossas aulas de arquitetura, que formata, apaga tudo que está no HD. No VirtualBox a gente simula isso tudo na virtual. Então eu aproveito o software para criar, então eu posso instalar desde o Windows XP, o antigo Windows XP, até o Windows 10, que é a última versão da Microsoft, assim como eu posso instalar também da plataforma Linux, Ubuntu, Debian, enfim, isso tudo que a gente já falou sobre sistemas operacionais. Então nós vamos nessa aula aprender como que cria a máquina virtual, como que faz a criação de memória, de HD, como que divide isso, e posteriormente nas próximas aulas aí a gente inicia as instalações dos sistemas operacionais que nós estamos estudando, tá? Então, para começar, na máquina de vocês, nós estamos com o Windows 7 instalado, lembrando nas máquinas. Nós vamos clicar aqui no botão iniciar do Windows. O meu já está aparecendo aqui o VM VirtualBox, tá vendo aqui? Se você não encontrar, você digita virtual, ele já vai aparecer, VirtualBox. Vamos aguardar ele abrir. Só um aviso das outras máquinas que eu estava usando. Aqui eu já tenho algumas máquinas criadas, que eu já utilizo nas aulas aí para teste. Então veja que eu tenho várias máquinas aqui. Então são sistemas operacionais diferentes. Tem Ubuntu, XP, um servidor aqui com Windows Server 2008. Então esse software permite que eu crie essas máquinas. Veja que estão todas desligadas, algum com estado salvo. Mas nas próximas aulas a gente aprende como deixar estado salvo, como desligar a máquina. Para começar, tá vendo o botãozinho novo aqui? Então nós vamos clicar em novo. Aí a primeira tela que nos aparece, ele pergunta para a gente escolher um sistema operacional. Então nós vamos colocar aqui, nós vamos usar o Windows, o nome dessa máquina, esse nome que vai aparecer aqui do ladinho aqui, tá vendo? Nós vamos colocar o Windows XP. Vamos só simular que vamos colocar o Windows XP. Na verdade, nas nossas aulas nós vamos usar o Windows XP porque ele requer pouco recurso para fazer os testes nos servidores. E aí ele fala do tipo, Então se você for escolher um outro tipo, veja que você pode colocar da plataforma Linux, Solaris, BSD, IBM, dos Mac ou outros, No nosso caso é o Windows mesmo. Então você sempre tem que acompanhar. Se você colocar aqui um nome e definir, por exemplo, Linux, o nome ele não muda, mas veja que a versão sim. Então você tem que saber exatamente qual é o sistema operacional que você quer instalar, que plataforma, que é isso que você vai definir no tipo e na versão. Então o nosso caso é o Windows. E aí eu tenho o XP 32 bits e o XP 64 bits. Isso nas aulas de arquitetura nós já falamos, vai depender do sistema que você está instalando, se a sua máquina é 32 ou 64 bits, a gente já falou bastante sobre isso. No nosso caso aqui, a nossa máquina é 64 bits e o nosso CD de instalação também 64 bits. Vamos para o próximo. E aí eu vou definir o tamanho de memória, tá vendo? E aí aqui ele mostra o total de memória. Essa máquina é um pouco mais robusta, ela tem 16 MB de memória, tá vendo aqui? A de vocês vai estar aparecendo provavelmente 4 MB de memória. 4.000, Lembrando que está mostrando em megabytes.
em giga, então aqui tem 16 gigas de memória. Ele mostra sempre em megabytes, a gente já aprendeu a fazer essa conta também. Então tá 192. Pra gente rodar uma instalação rápida do XP, tanto na minha máquina quanto na máquina de vocês, nós vamos colocar 512 aqui. Se você não conseguir arrastar, é só clicar aqui e digitar 512, ok? Vamos pro próximo. Aí vai perguntar se você quer acrescentar um disco rígido virtual. Nós não temos um disco rígido virtual, então nós precisamos criar esse disco rígido. Lembrando que é o nosso HD virtual, então a gente vai definir o tamanho que ele vai usar, tá? Se a gente já tivesse um disco e fosse formatar aquele mesmo disco, era só utilizar o disco virtual existente. Então nós vamos criar, porque nós não temos. E aí, quando a gente clica em criar, ele pergunta que tipo de arquivo de disco rígido. O que é isso? Que tipo de arquivo que vai gerar nesse HD. Então ele vai ser um HD VDI, VMDK. Na verdade, o VirtualBox, ele usa o VDI por padrão, né? É o padrão dele. Mas, por exemplo, se você for usar um outro software de virtualização, você pode usar, por exemplo, o VMDK. É um software, é uma extensão, né? A extensão dos arquivos, igual o DocX, que a gente já viu bastante sobre isso. O VDI, ele é o formato padrão do VirtualBox. Então, essa máquina virtual vai gerar um arquivo .vdi. Então, vai ser Windows XP.vdi. E aí, no VirtualBox eu consigo abrir. E em softwares similares, a VMware eu consigo abrir também. A VMware, que é um software também, eu já mostrei para vocês nos slides das aulas anteriores, que ele é um software de virtualização também, mais específico, né? Mas ele usa por padrão VMDK. Como nós estamos usando o VirtualBox e nosso laboratório, todas as máquinas têm VirtualBox e é por padrão aqui a gente utilizar, nós vamos usar o VDI, não precisa escolher outro, ok? Vamos pro próximo. E aí, armazenamento de disco, você quer ele dinamicamente alocado ou tamanho fixo? Aí a gente, só para explicar a diferença dos dois, o dinamicamente alocado, então, por exemplo, nós vamos ter que definir um tamanho para esse HD. Então, estamos instalando o XP, vamos definir 10 GB, por exemplo. Se você deixar dinamicamente alocado e definir como 10 GB o tamanho do seu HD, mas na hora de que você instalou o XP, ele só utilizou 3 GB. O que o VirtualBox vai fazer? Ele vai pegar seu HD físico, de 1 TB, por exemplo, e vai reservar 3 GB para essa máquina virtual. Mas ele deixa pré-reservado mais 7 GB, porque você definiu 10 GB. O que vai acontecer? Conforme você vai aumentando a sua máquina virtual, então você vai instalando coisas nela, vai salvando algo lá, e vai aumentando essa capacidade do disco. Proporcional ao que você está utilizando na máquina. Então ele não vai reservar 10 GB, e sim o tanto que você vai utilizando, com o máximo 10. Se você deixar tamanho fixo, aí já é diferente. Aí ele vai pegar os 10 GB que você definiu e vai reservar no seu HD. Então, se o seu HD tinha 30 GB, 10 fica só para a máquina virtual, mesmo que você esteja utilizando somente 3. Entenderam? Então, o ideal é que a gente deixe dinamicamente alocado, porque senão você usa um espaço muito grande do disco desnecessário. E aí você perde espaço na sua máquina real. Lembrando que esse disco virtual vai gerar um espaço no seu disco físico. Então, se você tem 30, deixa tamanho fixo com 10, no real, na máquina real sua, você só vai ter 20 GB e não 30, ok? Então, pra gente não acontecer esse problema, nós vamos deixar dinamicamente alocado. Aí vamos pro próximo. O nome da máquina tá aqui, tá bom? Informa o nome do disco, né? Se você quiser mudar o local, ele já fica nas VMs. E aqui é o tamanho que eu tava falando lá, ó, do disco virtual, em megabytes. Então, nós estamos deixando 10 GB. Se você quiser diminuir, o Windows XP até utiliza menos, mas nós vamos deixar na aula 10, porque se nós precisarmos fazer testes, que é o que vamos fazer, né? A gente precisa para instalar software no XP, precisa de um pouquinho mais de espaço. Aí, conferiu 10, clica em criar, a máquina já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo?
Windows XP, e aí aqui ele aparece toda a configuração que nós fizemos. O nome, que tipo de sistema operacional nós vamos fazer, quantidade de memória, ordem de boot, aceleração, memória de vídeo, tá vendo? Veja que coisa que nós não definimos. É uma máquina virtual, mas com todas as configurações de uma máquina real, aquela que nós montamos lá nas aulas de arquitetura. Tem driver de áudio, driver de rede, USB, tudo para que você não tenha pasta compartilhada, né? Mas como se você pegasse, nesse momento, tivesse comprado um computador lá na loja, sem sistema operacional. Tá? Porque ele só está dizendo que nós vamos instalar o XP, mas ele ainda não está instalado porque, ó, o CD está vazio, tá bom? Então, nessa primeira videoaula, para a gente só entender como é que faz a criação da máquina. Se você quiser conferir, ó, clicar em configurações, você vai ver um geral, tá vendo? Ó, aonde que está a máquina, o sistema, quantidade de mega que você colocou para a memória, então você pode aumentar isso, né? Aqui, o monitor que está usando, quanto de vídeo para esse monitor, o armazenamento, nós vamos falar nisso na próxima videoaula, áudio, rede. Então, essas configurações, conforme nós formos trabalhando aí com sistemas operacionais e quando nós instalarmos nosso servidor, nós vamos explorar, porque vamos precisar alterar rede aqui, vamos precisar o armazenamento na hora de instalar, ok? Então aqui só para você ter uma visão geral, então pode clicar em OK, e a máquina está aqui, ó, criada, Windows XP, e ela está no status desligada, ok? Então é isso, essa é a aula para criação de máquina virtual. Na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos aprender como eu instalo o sistema operacional Windows XP nessa máquina virtual que eu acabei de criar. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem tirar via e-mail ou lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso Moodle da escola, ok? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.